Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, pois tu nunca se sabe em que altura estão a ver isto. Vamos entrar na última parte da matéria, portanto, o último bloco, por assim dizer, após a análise de tensões, a análise de formações e agora, naturalmente, que vamos continuar a abordar a questão das tensões e deformações, mas agora focado na questão das vigas. Portanto, e nada mais ilustrativo que esta imagem, que não é montagem nenhuma, portanto é uma imagem real que mostra os trabalhadores em Nova York, algures no início do século XX, na altura do boom do crescimento económico, após a Grande Depressão, quando começaram a surgir os grandes arranha-céus de Nova York. Portanto, e temos aqui uma viga que nem sequer mexe com aquela gente toda em cima, não é? Portanto, a questão da análise das vigas não é nova, obviamente, portanto, é algo que vemos diariamente olhando por uma série de objetos, até uma mesa onde eu estou agora com o meu computador pousado pode ser encarada como uma viga, porque temos os apoios nas esquinas e temos uma carga aplicada a meio da mesa e ela vai fletir, e portanto eu também posso analisar isso como sendo uma viga. Portanto, nós, para além da construção civil e construção metálica, há inúmeras aplicações onde podemos usar o conhecimento da análise de deflexão de vigas, conforme vamos ver aqui. Pensem, por exemplo, numa caixa de velocidades, que existe um veio primário e um veio secundário, nas mais clássicas, e cada força de engrenagem vai defletir o veio primário e o secundário da caixa de velocidades com determinada força, sendo que os apoios são dados pelos rolamentos da caixa, dos veios primário e secundário. Portanto, e aí também entra a questão da flexão de vigas, onde terão uma tolerância muito baixinha e uma deflação máxima muito baixinha para dimensionar o veio da caixa de velocidades. Mas deixemos isso para a introdução ao projeto mecânico no quarto ano. Portanto, vamos começar então a ver o que é que vamos ver nesta introdução, e eu relembro aqui que é uma introdução porque voltarão a falar sobre isso em mecânica das estruturas no terceiro ano. Portanto, vamos mesmo dar aqui o básico, está bem? Vamos, nesta aula, apenas abordar a construção de dois diagramas que são importantes, que é o diagrama de esforços transversos ou cortantes e o diagrama de momentos fletores, que vão permitir perceber numa determinada viga onde é que estão os pontos críticos em termos de esforço cortante ou de momento fletor. Pois numa próxima aula veremos a questão dos deslocamentos máximos, portanto aquilo que chamamos a flecha numa viga, portanto o deslocamento máximo transversal, portanto isso são variáveis importantes a nível de projeto mecânico, bem como as tensões, como sabem e já vimos nesta cadeira, portanto existem os critérios de ruína, como von Mises e Tresca e por aí fora, e é importante então saber calcular as tensões que surgem por flexão numa determinada viga. Portanto, vamos ver quais são os elementos que aparecem. Portanto, a viga, obviamente, pode ter uma série de formatos diferentes. Portanto, posso tanto pensar numa secção reta, não é? Portanto, uma secção que seja uma figura geométrica muito simples, o mais comum, se cortarem um bocado de madeira pré-fabricado, terá uma secção quadrada ou retangular, mas também podemos pensar naquelas secções mais típicas da construção civil, portanto os perfis em I, os perfis em L, os perfis em U, cada qual deles com as suas especificidades, variando obviamente uma coisa que é o momento de inércia, que é algo que não vamos aqui abordar, mas portanto, a tensão numa viga e o deslocamento que uma viga sofre por imposição de uma força está intimamente relacionado com o momento de inércia da sua secção. Depois, uma determinada viga tem que estar apoiada, senão cai ao chão, não é? E aqui nos apoios, então, vamos ver três tipos de apoios, que é o apoio simples, o duplo e o encastre. E depois, a nível de carregamentos também,
posso ter uma simples força a ser aplicada num ponto, como posso ter uma carga que é distribuída, portanto que vai ter um início numa determinada localização e vai terminar noutra, e também posso aplicar momentos. Por isso, tipos de apoios, vamos aqui ver o apoio simples. O apoio simples poderão vê-lo, por exemplo, aqui. Portanto, é um apoio que até há o cuidado de colocá-lo assim. Portanto, se eu tentar replicá-lo aqui, com umas rodinhas aqui em baixo. Portanto, vão reparar que tem ali duas rodinhas. Vou fazer aqui a segunda. Portanto, não está brilhante, mas qual é a ideia? Portanto, a ideia é demonstrar que o movimento ao longo da direção horizontal é livre. Portanto, funciona como se fossem uns patins. Portanto, ela é articulada também, portanto, quer dizer que se a viga estiver aqui encaixada, ela vai poder rodar em torno deste ponto, portanto, não está soldado, e portanto é permitida a rotação, portanto, este movimento é permitido na viga, é permitido que ela se desloque na horizontal, e portanto a única reação que irá existir é se eu tentar movimentá-la na direção vertical. E portanto disse que este tipo de apoio, portanto o apoio simples, gera apenas uma reação vertical. Por outro lado, o apoio duplo, que é o que aparece aqui no lado esquerdo desta viga, é como se eu retirasse aqui estes patins e portanto isso estivesse agarrado ao chão. E portanto o movimento horizontal que era permitido deixa de o ser. Portanto, quer dizer que o único movimento que aqui é permitido será esta rotação nesta articulação. Portanto, a viga pode rodar. Então, nesse caso, passo a ter não só uma reação vertical, como no apoio simples, mas também passarei a ter uma reação horizontal. Portanto, caso eu tente movimentar aquele ponto, na horizontal será criada uma força, portanto, o apoio responderá com uma força que eu vou chamar, pronto, dH. Pronto, fica assim um H esquisito. Há um terceiro apoio, que é o que aparece aqui, que é o chamado encastre. E isto, o exemplo mais simples é quando pregam um prego face ao pleonasmo, portanto, pregam algo na parede e, portanto, o prego não vai conseguir se movimentar na vertical, não vai conseguir se movimentar na horizontal, se estiver bem pregado, claro, e também não vai conseguir rodar. E, portanto, um apoio deste género vai proporcionar três reações. Portanto, uma reação vertical, uma reação horizontal e um momento. Portanto, teremos três reações. O que é importante aqui frisar? Portanto, todos os exemplos que estão aqui a aparecer em termos de apoio, se olharem para a primeira viga, nós tínhamos aqui duas reações num apoio e uma no outro, portanto, três reações. E aqui seria igual, porque é um apoio duplo e um apoio simples, três reações. E nesta viga encastrada e em balanço aqui, também três reações. Se recordarem os conceitos da estática que aprenderam em física, sabemos que as três equações de equilíbrio a duas dimensões, que é o nosso caso, consistem no somatório das forças segundo x igual a zero. Eu se calhar aqui ponho uma caixa de texto que é melhor. Portanto, o somatório das forças em x igual a zero, o somatório das forças em y igual a zero e o somatório dos momentos num qualquer ponto da viga, portanto vou chamar A, mas podia ser um ponto qualquer da viga, igual a zero. E portanto são três equações de equilíbrio, portanto somatório das forças nas duas direções e somatório dos momentos num ponto, e essas três equações servirão então para determinar três reações. Isso é aquilo que nós chamamos de vigas
isostáticas. Ou seja, o iso quer dizer que temos exatamente o mesmo número de equações e de incógnitas. Portanto, depois vão existir as vigas hiperestáticas que terão mais reações do que equações de equilíbrio. E isso depois verão no terceiro ano. Aliás, isto será está aqui exemplificado neste slide. Portanto, está aqui um caso de uma viga que tem um encastre e um apoio simples. Portanto, aqui teríamos 4 reações a determinar e aqui 2 apoios simples e um duplo, 4 reações a determinar. Para tais 3 equações, teríamos que depois utilizar outros métodos para determinar as reações. Portanto, e fica o appetizer para o vosso terceiro ano. Pronto, a nível então de apoios, estamos mais ou menos conversados. No que toca a forças, portanto, como se exemplifica aqui nestas figuras, na parte de baixo do slide, podemos ter forças concentradas, podemos ter cargas distribuídas e as cargas distribuídas poderão ser não uniformes, ou seja, poderão ser uniformes ou triangulares ou trapezoidais, ou seja, com variação na sua intensidade. E falta aqui também um terceiro tipo, que é um momento aplicado. Portanto, eu posso chegar em qualquer ponto da viga e tentar torcê-la, não é? Portanto, tentar rodá-la aplicando um momento aqui num determinado ponto. Portanto, serão então os 3 casos de forças e já agora os 3 tipos de apoios que teremos. E lidaremos agora nos exemplos que iremos realizar. Portanto, aqui mais a pensar nos alunos Erasmus que estarão aqui a ver esta aula, e também para vocês é importante, conseguem ver aqui os termos que são usados. Portanto, o apoio simples por vezes é definido como sendo um roller, portanto, o nome é bastante explicativo, não é? Portanto, autoexplicativo. O pino, pin, porquê? Porque a viga é articulada, ou seja, aqui no apoio duplo temos as 2 forças, mas se a viga quiser rodar ao longo desse ponto, poderá rodar, portanto, é como se fosse um pino, não é? Que está ali. E depois este termo, quando temos uma viga encastrada e em balanço, portanto, é o termo que chamamos uma viga em cantilever, que é uma viga em balanço, portanto, em português. Pronto, depois temos aqui esses casos também, portanto, que são vigas que a partir de um determinado ponto também estão em balanço, e portanto o termo em inglês será este overhanging beam. Assim, como já dito, hoje vamos só focar nos tais diagramas de esforços cortantes ou transversos e de momentos. Na próxima aula vamos falar dos deslocamentos. E para fazer os tais diagramas vamos ter que focar naquilo que são os esforços internos. Porquê? Os diagramas que vamos aqui aprender a fazer são diagramas em que vamos analisar a viga do início, portanto, na coordenada x igual a 0, e vamos até ao outro extremo da viga e vamos analisar o que é que se passa ao nível interno da viga em termos de esforços. Portanto, vamos ser obrigados então a cortar, por assim dizer, a viga em determinados pontos e analisar quer os esforços cortantes, quer os momentos fletores. Portanto, e com isso vamos conseguir equações de evolução e, portanto, fazer um gráfico que nos vai dar essa evolução e irá permitir-nos, por exemplo, determinar os valores máximos e críticos. E antes de começarmos a falar desses esforços internos, convém definirmos aqui algumas convenções de sinal, e por isso, o caso dos esforços axiais, que até nem iremos avaliá-los muito aqui em sólidos, consideramos sempre o positivo quando tende a alongar os componentes, portanto acaba por funcionar um pouco como as tensões normais, portanto positivas em tração e negativas em compressão. Os esforços de corte, nós iremos considerá-los positivos aqui no caso das vigas, quando tendem a rodar a viga no sentido dos ponteiros do relógio. E aqui uma coisa que é importante, portanto, se eu tiver a analisar a viga, portanto, a vê-la da esquerda para a direita, portanto, eu considero que o positivo é para cima, mas se tiver a analisar a viga, o que é possível fazer, e se calhar vamos ver isto ao longo das aulas, se tiver a analisá-la da direita para a esquerda, então eu considero que o positivo é no sentido descendente, para baixo. O momento será positivo
se tender a colocar a viga com a concavidade assim para cima. Estão a ver? Portanto, se o momento tender a colocar a concavidade para baixo, então aí será negativo. Portanto, é bastante fácil. Uma vez mais, depende-se então, se eu estou a olhar nesta direção, da esquerda para a direita, será positivo quando tende ou quando está na direção dos ponteiros do relógio, mas se a minha análise for da esquerda ou da direita para a esquerda, portanto, o positivo é o contrário dos ponteiros do relógio. Portanto, de todo modo, pensem na questão da concavidade, portanto, a concavidade para cima, e o momento então será positivo. Portanto, posto isto, portanto, aqui só um bocado a repetir mais o que foi dito. Portanto, este slide é perfeitamente redundante face ao anterior. Portanto, vamos começar com um exemplo que é de fato muito simples. É uma viga bi-apoiada, ou seja, com dois apoios, um duplo e um simples, 3 reações, e temos uma carga aplicada a meio. Portanto, dir-nos ao senso comum, e verifica-se na verdade, matematicamente, portanto, uma carga aplicada a meio quer dizer que vamos ter as reações verticais no ponto A e B exatamente iguais a valer metade daquela força. Portanto, de qualquer modo, para termos isto direitinho, portanto, se aplicassem aqui as 3 equações do equilíbrio, portanto, rapidamente chegavam à conclusão que no somatório das forças em X não há aqui nenhuma força em X e, portanto, ficariam com 0 igual a 0. Se aplicassem o equilíbrio das forças verticais, ficariam então com RA mais RB igual a P. Então, posso tentar escrever isto aqui. Portanto, ficariam com RA, posso pôr também maiúsculas, não custa nada. Portanto, RA mais RB menos o P igual a 0. E, portanto, já vou pôr o P, que é a força aplicada no outro membro. E depois teríamos que fazer o equilíbrio dos momentos num determinado ponto. Então, normalmente nós fazemos o equilíbrio dos momentos num dos apoios, que é para eliminar uma das incógnitas. Por exemplo, elimino o RA se fizer o equilíbrio no ponto A e calculo o RB. Portanto, exemplificando, portanto, se eu fizer o somatório dos momentos no ponto A, e disser que isto é igual a 0, o que é que vem então no ponto A? Temos a força P que provoca o momento no ponto A com um braço que é 1/2 de L, e aqui o sinal do momento é dado pela regra da mão direita. Portanto, reparem então que o ponto P tenderá a rodar aqui o apoio A no sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, se fizerem a regra da mão direita, vão ver que o vosso polegar irá apontar contra o ecrã, portanto negativo. Portanto, ficaríamos aqui então com menos P a multiplicar por L sobre 2. E agora temos o momento da reação B, que tenderá a rodar o ponto A contrariamente ao sentido dos ponteiros do relógio. Portanto, se fizerem a regra da mão direita, vão ver que o vosso polegar aponta na vossa direção. E por isso será um momento positivo. Portanto, vou colocar aqui então, portanto, este vezes parece um X, portanto, eu vou pôr um asterisco, portanto, ficará mais fácil. E agora, então, mais reação no ponto B a multiplicar pelo L. E, portanto, se resolverem isso, então, em ordem RB, vão ver que ficam com o RB a ser P sobre 2. Okay, podem fazer isto. Reações calculadas, então, portanto, reação no ponto A igual a reação no ponto B, e será, então, o equilíbrio da viga. Portanto, neste primeiro passo, que é o cálculo das reações, nós fazemos aquilo que é um equilíbrio global. Portanto, eu olho para a viga como um todo, portanto, como estão aqui a ver a viga na sua plenitude, e vou ver, então, vou fazer aquilo que é um diagrama de corpo livre, ou seja, vou colocar aqui as reações de cada um dos apoios. Portanto, chamei-lhe de RA e RB
e nem me dei ao trabalho de colocar aqui uma reação horizontal em A, porque não havia qualquer força aplicada no ponto A, mas podiam perfeitamente colocar aqui uma reação horizontal no ponto A, porque o somatório das forças em X daria igual a zero. E portanto, isto que aqui aparece é aquilo que nós chamamos um diagrama de corpo livre. Portanto, estando então determinada as reações, portanto P sobre 2 e P sobre 2, eu vou começar a avaliar como é que os esforços, quer de corte, quer os momentos, atuam ao longo da viga. Portanto, eu vou estabelecer o início das coordenadas aqui, portanto no ponto A, portanto será este o meu x igual a 0, e o meu x então vai evoluir de x igual a 0 até x igual a L. E o segredo aqui então será cortar a viga em determinados pontos e perceber o que se passa ao nível interno. O primeiro corte que eu faria seria em qualquer ponto da viga entre x igual a 0, aqui no ponto A, e x igual a L sobre 2. Porquê? Porque em x igual a L sobre 2 irá aparecer esta força P, que vai provocar uma alteração no equilíbrio interno da viga, e então depois faremos um outro corte aqui. Portanto, dois cortes, portanto, um entre x igual a 0 e x igual a L sobre 2, e um segundo entre L sobre 2 e L. E quando faço um corte, portanto, eu agora vou usar esta figura, portanto, vamos imaginar que é exatamente o caso que estamos aqui a ver, e é, na verdade. Portanto, eu vou considerar então que, removendo toda a zona que está à direita do corte, não é? Portanto, vamos imaginar aqui este primeiro caso. Portanto, eu vou ficar com uma viga que tem apenas... Vamos fazer aqui o corte. Portanto, imagina que este é o corte do ponto A até aquele ponto com coordenada x, portanto, será este o ponto A. Eu vou agora dizer que a viga, para se aguentar, terá que ter uma série de esforços aqui internos, horizontal, que aqui não se vai colocar, mas enfim, vertical e um momento. Portanto, esses esforços internos terão que ser tais que vão conseguir suportar os esforços aplicados na viga, que aqui naturalmente resumem-se apenas à reação no ponto A, que é P sobre 2. Portanto, isso é o que está aqui então exemplificado nesse slide. Portanto, nós cortamos a viga e eliminamos o que está para lá, portanto não nos interessa de todo, e vamos então agora fazer este equilíbrio. E portanto, se fizerem este equilíbrio, o que é que vão reparar logo? Que o esforço de corte, o V, que aparece aqui, tem que ser obrigatoriamente igual à reação no ponto A. Portanto, eu vou colocar isso aqui então, se calhar com uma caixa de texto. O V tem que ser igual ao P sobre 2. Portanto, usando o nosso exemplo. E o momento terá que ser igual, portanto, na perspectiva deste ponto, que é o ponto onde nós cortamos, portanto, vou fazer até aqui um X para ficar bem claro. O momento que esta reação aplica neste ponto será então o valor da força, que é P sobre 2, vezes a distância percorrida. Ora, a distância percorrida no meu corte vai variar entre x igual a 0 e x igual a L sobre 2. Então vou multiplicar por um x qualquer. Portanto, e reparem que isto é a equação de uma reta com declive positivo, não é? Portanto, pensando em termos das convenções de sinais, portanto, reparem que se quisessem fazer o equilíbrio global, teria aqui positivo P sobre 2, menos o V, e portanto passava para outro membro, ficava V igual a P sobre 2. A nível de momentos, podem reparar também que esta força tenderá a colocar a viga com a concavidade para cima, portanto era como se a viga, por ação desta força, ficasse com a concavidade para cima e, portanto, o momento que ela promove é positivo. Ok?
por isso, esta é mais um slide que está a pensar nos alunos internacionais, portanto, dá uma breve explicação em como fazer o equilíbrio das forças e dos momentos, portanto, deixa ao vosso critério. Portanto, fala aqui das axiais, portanto, mas as axiais, este N será igual a zero, porque não há aqui qualquer força axial aplicada. E, portanto, quer dizer que eu já posso começar a fazer para x igual a 0 até x igual a L sobre 2 os gráficos de força e de momentos, não é? Porque já sei que entre 0 e L sobre 2 vamos ter um gráfico que é constante, que vale P sobre 2, portanto o valor da força sobre 2, e sei que no caso dos momentos, portanto, começa em 0, porque para x igual a 0 isso está 0, e para x igual a L sobre 2 vamos ter P vezes L sobre 4. Portanto, será esse o momento máximo. Mas já vamos chegar ali. Agora, portanto, repetir o corte, mas agora nesta zona, ou seja, depois aparecer uma nova carga no ponto x igual a L sobre 2. Portanto, para aqui a coisa já sabemos os esforços internos, aparece uma nova situação, uma nova força, portanto será essa a nossa metodologia. Sempre que aparece um novo apoio, uma nova força, um novo momento, nós voltamos a cortar a viga. E uma vez mais, vamos ver o que se passa aqui em termos dos esforços internos e dos momentos internos que a viga tem de providenciar para conseguir equilibrar a viga, portanto, esquecendo que esta parte depois do corte existe. Portanto, vamos imaginar que ela tem que se aguentar apenas baseada nesta configuração. Ok? Portanto, e se eu olhar então para esta configuração que eu circulei, o que é que vão ver uma vez mais? Vão ver que o esforço de corte interno terá que equilibrar esta reação no sentido positivo e esta força no sentido negativo. Portanto, ficaríamos com o esforço transverso a ser P sobre 2, que é a reação que é positiva, menos o P, e portanto isso valerá menos o P sobre 2. Portanto, quer dizer que o nosso gráfico então vai saltar de uma situação em que era positivo e vai dar um salto, vai ficar negativo, mas já vamos ver isso no slide a seguir. E o momento vai valer então o mesmo que valia anteriormente, ou seja, continuamos a ter a reação no ponto A vezes o x, ou P sobre 2 vezes x, mas agora esta força concentrada P irá provocar um momento ali no ponto onde eu cortei e um momento que será negativo porque é uma força que tende a colocar a viga com a concavidade para baixo. Então vamos aqui adicionar menos o P e agora o braço da força não pode ser x porque o x é contabilizado a partir do ponto A em diante. O braço do ponto P em relação ao ponto onde eu cortei a viga é o x total, descontando a distância entre o ponto A e este ponto C, que é metade da viga. Portanto, o braço da força será x menos L sobre 2. Portanto, será essa então a equação que nós vamos ter para os momentos e para o esforço transverso. Uma coisa que será útil em relação à próxima aula será termos o cuidado em dizer que isto é o V1 e o M1 porque concernem ao primeiro corte da viga e depois chamarmos a este V2 e M2 porque correspondem ao segundo corte da viga. Portanto, isto naturalmente pode ser simplificado, portanto eu posso dizer que isto é P sobre 2 vezes X e portanto posso depois simplificar porque vou ter aqui menos P vezes X mais P vezes L sobre 2, não é? Portanto isto depois simplifica. O que é importante? Vou ficar então com uma equação para a primeira metade da viga e para a segunda metade da viga, quer para esforços de corte, quer para momentos. E, portanto, se traduzir isso então em gráficos, portanto, regressando às equações que deduzimos anteriormente, portanto, o esforço transverso
é constante, e depois quando surge esta força tem aqui um desnível que vale justamente o valor da força, portanto o valor de P, ou menos P, não é? Porque é negativo. E é importante que aqui neste ponto, o valor com que eu chego ao ponto 0.99 L, portanto não chego a L exatamente, seja o simétrico da reação no ponto B. Porquê? Porque chego aqui com menos 1,5 de P, a reação no ponto B vale também P sobre 2, o que vai então dizer que a viga no ponto x igual a L está em perfeito equilíbrio. Okay? No caso dos momentos, como o apoio simples é articulado, tem aqui um pino, e o apoio B é articulado, isto para estar bem, o momento tem que ser nulo no apoio A e tem que ser nulo no apoio B. E isso, se olharem para as equações que deduziram, quando substituem por x igual a 0, isso dá 0, e aqui na segunda equação, substituindo o x por L, vão verificar que vão ficar também com o segundo momento igual a 0. Portanto, se isso não acontecer é porque existe de fato um erro. Okay? O máximo, portanto, como é óbvio, será no ponto x igual a L, e esse será a vossa variável crítica de projeto, portanto o momento máximo será no centro da viga. Uma coisa que também passa ao lado, porque estão a ver isso pela primeira vez, mas que vai bater sempre certo, e que vai ser útil, porque quando tiverem mais prática, podem logo fazer a equação dos momentos, em vez de estarem a fazer a equação do esforço transverso, é que se derivarem a equação dos momentos, vão obter exatamente a equação do esforço transverso. E se derivarem, uma vez mais, vão obter a função que dá a carga. Portanto, no caso aqui, será uma carga distribuída. Portanto, isto funciona melhor para as cargas distribuídas. E, aliás, devem ter reparado aqui no gráfico que, enquanto aqui temos a equação de uma reta, aqui temos constante. Se a equação dos momentos fosse uma parábola, que é algo que vamos verificar nos próximos exemplos mais complexos, nas aulas práticas, vão ver que o diagrama de esforços transverso, por ser a derivada de uma parábola, será uma equação de uma reta linear, e se derivarem de novo vão ter exatamente o valor da carga distribuída. Tá bem? Portanto, o que aparece aqui nesse slide é mais a pensar nas cargas distribuídas. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa. Isto é uma explicação que se aplica, portanto, ao nosso caso particular, ou seja, temos um diagrama de momentos linear, o esforço cortante é constante, e se derivarem uma constante será zero, portanto não existe carga distribuída, e portanto faz mais sentido, portanto, quando estamos aqui a falar das cargas distribuídas, portanto o diagrama do momento será parabólico, o esforço transverso linear, e portanto ao derivarem esta reta vão ficar com uma constante que é justamente o valor da carga distribuída por unidade de comprimento. Quando se trata do momento aplicado, vão reparar, e isto é algo que por vezes falham bastante num exercício, reparem que o esforço cortante não sofre qualquer alteração por imposição do momento, mas haverá aqui uma descontinuidade no diagrama de momentos. Portanto, faz sentido, não é? Mas tentem não se esquecer disso. Portanto, as vigas em balanço com carga aplicada também vão ter este aspecto que é bastante simples, ou seja, o esforço cortante vai ter aqui o valor da reação, que é justamente o simétrico desta carga aplicada, e portanto vai ser um diagrama que vai chegar aqui e vai fechar por ação desta força. O momento começará sempre com um valor diferente de zero, portanto ao contrário do que acontece quando temos os apoios. Porquê? Porque aqui no encastre existe uma reação, ou seja, um momento reativo do apoio, que é o que aparece aqui como valor inicial, mas depois, portanto, tenderá a reduzir-se por ação desta reação vezes o braço e tem que terminar em zero. Porquê? Porque a viga está em balanço e não teria como reagir ao momento. Portanto, sabem que uma viga em balanço, na zona em balanço, portanto, na extremidade, não pode ter esforço. Portanto, o mesmo vai se aplicar ali. E esse slide
é aquele slide mesmo para fechar a aula, porque isto já vai longo para uma aula assíncrona. Só é o esforço possível, porque na falta de um quadro, não é? Isto tem um cariz muito prático e o quadro aqui faz muita falta. Eu sugiro uma vez mais que vejam o vídeo correspondente que eu vou colocar na descrição aqui no YouTube, que é daquele canal Precision Engineering, que portanto, explica muito bem e tem animações muito bem feitas, portanto, muito melhores que os meus desenhos feitos aqui com o trackpad. E portanto, sugiro verem esta aula e verem também o vídeo do Precision Engineering para ficarem com a matéria bastante consolidada. De todo modo, desta aula até o final do semestre, iremos fazer muitos exercícios nesta temática, ok? Até a próxima.